Bom dia ainda, né? Quase boa tarde para todos. Eu vou, em um slide, em poucos minutos, né, firmar com vocês e contar para vocês quais são os 5 compromissos que nós, lá na Via, assumimos para fazer a transformação da nossa organização no que diz respeito às pessoas, né? E, ao longo das apresentações, vocês ouviram bastante e viram nos slides bastante sobre gente, sobre as pessoas. E o primeiro compromisso, ele está na liderança e talentos. Vocês sabiam que a gente tem, vocês ouviram também, né, uma liderança renovada, que soma em 2 níveis, né, do Roberto para baixo, 60% de renovação. E muito bacana, porque a gente também, vocês viram e ouviram aqui, o de volta para casa de muitos profissionais, ou de pessoas que já sabem e sabiam fazer o varejo muito bem. 2/3 desses 60% são pessoas que conhecem a Via e ou conhecem o varejo. 1/3, para fazer um bom blend, são pessoas que vieram de outros segmentos, mas que são exímios conhecedores daquilo que a gente acredita e precisa para a Via Varejo que a gente está construindo. Nesse mesmo tema, nesse primeiro tema de liderança e talentos, além de trazer as pessoas certas nas cadeiras, nós também temos um compromisso, o Abel mostrou, na verdade, 2 grandes iniciativas, o Líderes do Futuro, né, e toda a capacitação da liderança, bem focado na área comercial, mas, na verdade, aqui a gente tem um compromisso assumido de capacitar e renovar a capacitação de 100% da nossa liderança. A gente não vai se desviar desse foco para a nossa Via, porque se a nossa empresa é feita de gente, gente é movida por bom líder. E esse é um compromisso que a gente tem assumido e eu queria declarar para vocês. Bom, cultura digital, né? A gente teve a oportunidade de ouvir também, aí por todas as apresentações, né, o tema digital, que é a nossa corrida digital, né, para construir tanto o que a gente já mostrou e conseguiu se provar ser capaz, mas também construir o nosso futuro, né, com bastante coisa no presente, mas muita ambição ainda só no início. Mas para a cultura digital, né, o Ellison está terminando de montar todo o time. Na verdade, a gente já tem um time, como o Ellison falou, né, de gigantes que colocaram a nossa Black no ar. E a gente está terminando de somar ainda mais esforços para capacitar realmente todo esse futuro e trilhar ele com sucesso. Mas cultura digital não é apenas ter somente os talentos, mas, sobretudo, ter o pensamento, o mindset e a forma como a gente se organiza para trabalhar. E o modelo ágil é um segundo compromisso que a gente está assumindo aqui na forma como a gente opera lá dentro de casa. Então, o nosso segundo compromisso, cultura digital. Bem, são muitas as iniciativas, né? Acho que o Sérgio destacou lá, né, num dos slides, 200 iniciativas para bater a mais 50. E assim, na verdade, a nossa transformação, ela bastante pragmática, soma mais de 1.000 iniciativas, mas todas elas coordenadas no terceiro item, que é o que eu coloco ali, que é o modelo de gestão. Então, é com muita disciplina, né, que toda a transformação a gente vem fazendo, com muita disciplina, para operar através de um modelo de gestão que foque naquilo que é essencial para a gente fazer a transformação. Que também faça um bom blend entre o que é a meta da nossa Via, a meta coletiva, e o que é a meta individual. E caminhar nesse terceiro item com um compromisso firmado para a meritocracia. É nisso que a gente vai se focar. Diversidade. Diversidade vocês devem ter visto aqui no início, né, lá na entrada, que nós temos várias iniciativas e trabalhos bastante robustos, outros em andamento, ligados a frentes, né, e grupos de afinidades para a diversidade.
Mas o que a gente está fazendo, e a nossa ambição, que eu quero deixar declarada aqui, é nos nossos 47 mil colaboradores, enxergar o nosso Brasil, né? Enxergar o nosso Brasil na diversidade, de todas as formas, sem restrição. E minha última mensagem, que diz respeito ali à ética, é a quinta, é o como. A ética é o como, a gente não vai abrir mão, né, da integridade, da forma como a gente faz o negócio. Então, o meu compromisso, em nome de toda a liderança da nossa Via, é dizer para vocês que, além do canal relançado de ética, né, que nós temos uma gestão independente, um canal massivamente publicado para que as pessoas se sintam à vontade, de maneira anônima, né, colocar qualquer eventual má prática e que nós vamos fazer gestão de consequência. A gente não vai negociar o como a gente vai chegar aos resultados. Então, esse é o quinto compromisso e eu gostaria de deixar ele declarado para vocês. São poucos os minutos, mas antes de chamar o Padilha, né, o Ellison brincou que eu estava lá e eu estava de verdade em Fortaleza, né, brincou que eu vim antes do sistema Coca-Cola de grandes margens, né, mas eu queria contar para vocês um pouquinho do meu momento, no momento que o telefone tocou, e até dizer que mesmo na Farma, né, até num momento de turnaround muito grande, num segmento específico que não tem muita margem, que é genéricos, eu tive a oportunidade de também vivenciar, realmente, acho que foi o Ellison quem falou, né, que muito do que a gente viveu lá para trás, né, ajudou e capacitou a gente para estar aqui hoje, né. E duas pessoas que estão aqui hoje no palco, na plateia, Maria Eugênia e Betina, né, me tocaram o telefone e eu, feliz da vida, praticamente há 3 anos lá, dar esse depoimento, para falar, olha, escuta, tem um projeto, como é que você está? Eu falei, eu estou super feliz, vou me casar daqui a um tempo. É verdade, por isso que vocês viram Rose Balabran lá e Rose Porsetti, é verdade, é fato. E aí, há 2 dias antes, eu tinha lido uma notinha sobre o contexto do que estava acontecendo com a Via Varejo. Eu falei, tá aí, baita projeto. Mas estou feliz da vida, elas me tocam o telefone. Você não quer conversar? É a Via Varejo. Eu falei, tá, vamos falar. E de ordem muito prática, e dizer que eu estou muito feliz, né, muito mesmo, e que foram 2 fatores que me fizeram topar esse projeto, deixar o Ceará. Não morei no apartamento, o apartamento ficou pronto, decorado, não pisei nele. E eu vim para cá, quando ele ficou pronto. Por quê? Um fator foi ouvir de cada um dos quem eu tive a oportunidade de conhecer o pragmatismo, a clareza de direção e o alinhamento. E para se fazer transformação de gente, né, você pode ser a pessoa mais experiente, pode ter passado por todos os subsistemas, isso não te credencia, talvez 50%, a outra parte é com quem você vai fazer a parceria para fazer acontecer. E fazia muito tempo eu não via pessoas falando uníssonos, né, realmente uma única voz, o projeto que a gente tinha para viver aqui. E o segundo foi, poxa, eu realmente vivi projetos, estava no meio de um projeto de transformação também, fazendo um trabalho muito importante lá, feliz também, mas com essa capacidade de impactar as pessoas. Isso eu falei para o Ellison no jantar. Impactar as pessoas e realmente impactar o nosso país, poucos são os projetos. E aí, no final das contas, eu vim, né? Estou muito, muito feliz, também em agradecimento, mas ciente da responsabilidade que a gente tem na mão, mas trabalhando com a alegria que a gente tem trabalhado lá. Trabalhado duro, mas com muita alegria. Então, eu queria que vocês ficassem com um pedacinho da minha história e dizer para vocês que realmente essa é a companhia. Se alguém quer assinar num projeto, essa é a companhia. É o momento por tudo isso. Padilha está vindo para cá, vai contar um monte, né, de coisas importantes, com certeza. Dizer como é que a gente vai, né, traduzir em números tudo que a gente falou até agora. O Padilha volta a casa, depois de 2012,
né, super executivo sênior, nosso vice-presidente CFO e diretor de relações com investidores, né? Então, Padilha, vem para cá, dispensa muito mais do que detalhes e apresentações. Muito obrigada. Boa sorte. Bom dia. Além do seu RI, o Gabriel e o Francesco, levanta a mão aí atrás, qualquer dúvida, né? Com eles, comigo, transparência é também, além da ética, um princípio nosso. Roberto e eu sempre enfatizamos isso em reunião com vocês, e eu quero deixar isso bem claro hoje. Antes de falar do futuro, vamos falar das coisas relevantes que aconteceram nas últimas semanas. Me aterei aos fatos relevantes que a gente publicou, com um pouquinho mais de profundidade. Então, houve uma denúncia, vou falar da investigação, que a companhia está em curso. Foi feita uma denúncia anônima, a pessoa se identificou para o meu auditor, Ernst Young, diretamente para ele. Nós não sabemos quem é, obviamente. Imediatamente, instalamos um comitê especial de investigação. Esse comitê é ligado ao Conselho de Administração, presta contas a eles, acima, portanto, da diretoria. Para vocês terem uma ideia de quem está participando, o núcleo principal de investigação é o Pinheiro Neto, advogados, e a KPMG Forense, esse grupo central, e os grupos em paralelo que trabalham acompanhando todo o processo. A Ernst Young, nosso atual auditor, com os times de auditoria e forense, a Deloitte, nosso auditor predecessor, até 2018, também com o time de risco, contábil, forense, fazendo acompanhamento 100% em paralelo. Então, as famosas primeira fase e segunda fase, o que se tratam? Na primeira fase, basicamente, a gente focou a investigação para identificar qualquer irregularidade que pudesse comprometer o fechamento do terceiro TRI de 19. Então, a gente focou no terceiro TRI de 19 e no fechamento do ano anterior, até o dia da publicação do ITR, dia 19 de fevereiro de 19. Isso para poder certificar o terceiro trimestre. Foram mais de 60 documentos analisados. Nessa primeira fase, como está dito no nosso fato relevante do dia 13, a denúncia não foi corroborada naquele momento. Continuamos a pesquisa, pois a denúncia se referia a 2018 e começo de 19, então a segunda fase veio complementar os trimestres faltantes de 18, primeiro, segundo e terceiro, primeiro e segundo de 2019. Foram mais de 160 mil documentos analisados, e aí sim, conforme está no fato relevante do dia 12 do 12 de 19, encontramos indícios que poderiam caracterizar uma fraude. Né? Aí, a partir dessa constatação, o Comitê Especial de Investigação definiu, achou por melhor, ter uma terceira fase, justamente para apurar potenciais irregularidades à luz do que foi identificado na segunda fase, principalmente. E também identificar com mais clareza todos os envolvidos. Né? Essa fase está prevista para encerrar em fevereiro. Tá bem? A ponto da gente já incorporar eventuais problemas no ITR de fechamento, no quarto ITR. Bom, sobre o fato relevante do dia 12, eu vou explicar 100% do que está no fato relevante, só com uma interpretação mais matemática. Então, o primeiro elemento, os ajustes contábeis, são todas estimativas ainda, entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 de déficit em provisões trabalhistas. A gente deve realizar esses ajustes já no quarto TRI. Pequenas finalizações ainda com o auditor, para a gente ter isso já no quarto TRI.
Também vimos necessidades já identificadas de outros créditos, principalmente créditos fiscais, que caducaram ao longo do tempo. Também devemos fazer essas baixas no quarto trimestre. Somente esses valores, entre 1 bilhão e 1 bilhão e 400, entre 1 bilhão e 200 e 1 bilhão e 400, recuperando o imposto de renda sobre esse prejuízo, a gente deve ter um impacto entre 800 e 900 milhões de reais no patrimônio já nesse quarto trimestre. Também, como está no fato relevante, identificamos outros créditos de PIS, COFINS e ICMS, que, por natureza de tais créditos, ainda depende de algum trânsito judicial ou discussões mais finalizadas com o nosso auditor. Então, não temos certeza ainda quando eles entrarão. Mas, após o reconhecimento, a gente deve ter um impacto final no patrimônio, ao longo de um período maior, entre 400 milhões e 500 milhões. Outro dado que eu quero trazer para vocês é a estimativa do impacto no caixa. Muitos desses ajustes são meras baixas contábeis. Quer dizer, o caixa já aconteceu anos atrás, garantias, ou investimento em software, ou coisas que estavam contabilizadas ou superavaliadas. Então, de fato, daquelas provisões trabalhistas entre 1 bi e 1 bi 200, só 900 realmente é contingência que pode ocasionar uma saída de caixa ao longo dos durante os próximos 3 ou 4 anos. Também, a gente tem uma recuperação, a companhia recupera, quando registra essa perda, imposto de renda e contribuição social. Está lá no bloco C da escrituração contábil fiscal, ECF, que deve gerar em torno de 300 milhões de crédito fiscal de contribuição social IR, que também vão monetizar. Isso durante 4 a 6 anos. Juntamente com o crédito fiscal de ICMS e PIS/COFINS, que a monetização é mais rápida, no caso do PIS/COFINS, 1 ano e pouco, no caso do ICMS de 5 a 6 anos, a gente tem um efeito caixa ao longo de um tempo maior de 900 milhões também. Então, o que podemos afirmar é que nós teremos baixo impacto no caixa ao longo do tempo na companhia. Pode haver um descasamento entre trimestres, na medida que a saída de caixa ou a entrada do crédito se torna mais madura. Ok, até aqui? Acho que era um dado que estávamos devendo para vocês. Podemos falar do futuro agora? Isso é falar do passado da companhia. Vamos lá. Cenário macro. Temos as reformas, temos a recuperação da economia, juros baixos. O que importa para a gente é geração de emprego. Parece que aqui, para nós, o vento é a favor. A economia vai ajudar a gente a crescer. Eu vou trazer aqui alguns elementos que, para vocês, muitos de vocês conhecem. Eu vou trazer alguns dados mais precisos de coisas que normalmente a gente não fala. Mas o primeiro grande motor, o Abel falou bastante, o Roberto sempre falou, foi a recuperação das lojas, em todos os sentidos. Simplificar a vida do vendedor, dar a ele poder de negociação, colocar ar-condicionado, sistema, trocar computador, coisas básicas, a gente já fez e continuará fazendo. Vamos reformar lojas. O item 2, a nossa capacidade online digital. Acho que ficou bem claro aqui que a gente sobrou na Black Friday. Quer dizer, a nossa capacidade foi elevada a 3 vezes o maior pico de venda do ano, o que significa umas 50 vezes o dia normal de venda na nossa empresa. Isso é fundamental. Ele é escalável, né? Mix de venda, falamos bastante de imóveis. Móveis é fundamental porque gera 10 pontos a mais de rentabilidade e ele irriga todo o nosso ecossistema de serviços integrados.
Entrega, montagem, crediário, né? Isso tudo é valor para a nossa companhia. A gente já chegou a vender 6 bilhões de imóveis, estamos fazendo 3,5. Podemos recuperar rapidamente parte desse mercado de volta. Crédito e carnê, vou falar bastante do carnê, do CDC, da Casa Bahia. O CDC tem a idade da companhia, ele se confunde com a sua origem. Nós temos know-how para fazer isso, esse é um elemento que a gente vai mostrar. Nós temos mais 2 parcerias, nós temos, junto com o Bradesco, junto com o Itaú, com o cartão Casas Bahia, com o cartão Ponto Frio, nós temos quase 20 bilhões de crédito pré-aprovado, junto com o nosso crediário. Comercial, nós temos know-how de como comprar bem, vender bem. Nós falamos para todos, a gente organiza a compra com muita antecedência, prioriza os itens de maior venda, priorizamos o estoque, ou seja, baixa falta de produto nas lojas, e a gente ganha muita eficiência em estoque. Aliás, um outro elemento que explica por que nós compramos bem, porque nós pagamos em dia. É básico, mas nós somos um dos únicos que fazem isso. De estoque eu vou falar com bastante precisão também mais para frente. O Sérgio falou bastante de despesas, são várias iniciativas, as 2 grandes e principais, o Sérgio já falou uma delas, da logística, todo o trabalho envolvendo a produtividade, redução e ganho de eficiência logística, e o segundo é a despesa trabalhista, que eu vou falar mais para frente. O restante é integração do back-office, digitalização do back-office. Também a expansão, que está ligada aos itens 1 e 2, do crescimento da empresa, por Nordeste e 1P e 3P. Em todas as nossas marcas. Ponto Frio, Casas Bahia, Bartira, Expo.com e Banqui. O primeiro elemento que eu quero trazer aqui é o crediário, contar para vocês. Dá para ler? Mas é bem rápido ali, o que está escrito é que a nossa companhia sabe fazer isso, faz há muito tempo, Michel, desde 56, desde a fundação da companhia. É um motor de venda, é um motor de rentabilidade. Nós chegamos a ter quase 6 mil pessoas nessa área de crediário, hoje temos 200. 100% modelado, na Black Friday trabalhamos 100% com aprovação automática, só 10% vai para uma mesa de análise e entra em exceção. Nós fazemos entre 14 e 16, estamos em 16% da venda hoje, temos 5 milhões de clientes que compraram nos últimos 12 meses, 3 milhões de carnês ativos com uma perda abaixo de 4%. E como eu falei para vocês, essa massa de 5 milhões de clientes geram 11 bilhões de créditos pré-aprovados. O que nós estamos fazendo para explorar isso? Trazendo inovação. A gente está personalizando o painel de opções, ou seja, dificilmente falamos não para um cliente, a gente dá uma série de opções personalizadas por categoria e até por indivíduo. A gente consegue, hoje, customizar crédito para um CPF. O bom pagador, eu consigo oferecer melhores taxas, maior prazo, sem entrada, com baixo risco. E aqui o que a gente quer é chegar em 20% de participação do crediário nas nossas lojas físicas. Falamos de comprar bem, vendemos bem, a gente cuida bem do processo comercial, a gente tem know-how para fazer isso, é planejada, com antecedência, como a gente fala, a gente paga no prazo certo e vendemos bem. Temos loja, know-how para vender bem, fazer margem. E é isso, com isso a gente já voltou, a partir do 4T, a fazer caixa. E 2020 faremos caixa. Deixamos de queimar a caixa. Estoque fornecedor, também acho que é uma dúvida recorrente. E eu quero falar para vocês que
voltando a falar do know-how comercial da companhia, manter estoques equilibrados com prazo de pagamento para fornecedor é uma equação que gera rentabilidade, melhoria de rentabilidade. É muito caro carregar excesso de estoque. Nós acabamos de ver, nós eliminamos 1 bilhão e 100 de estoque no terceiro TRI, com descontos muito grandes. Então, excesso de estoque custa caro para manter e custa caro para vender. Nós fizemos uma redução de 1 bilhão e 100 já no primeiro trimestre da nova gestão. E aí, o que a gente quer é mantê-los em torno de 80 dias. A companhia já chegou a trabalhar com 120 dias. Isso pressionou muito a margem bruta da companhia. Com quase 150 dias para pagar para o fornecedor. É muito caro esse prazo adicional para o fornecedor. A companhia consegue captar dinheiro muito mais barato do que financiar via fornecedor. Mas a ideia é deixar esses prazos bastante bem equilibrados, que a gente acredita que seja a eficiência. É isso que a gente vai buscar ao longo de 2020. Estrutura de capital, bom, gostaria de ter todo o caixa que eu gostaria de ter. O mundo não é assim. Nós acreditamos que nós temos um bom nível de caixa, que dá segurança na liquidez necessária do dia a dia da companhia, para a sua expansão, para o seu crescimento de 2020. Nós descontamos 100% dos recebíveis. É barato, é um custo de dinheiro barato para o momento atual da companhia. Estamos, junto com o Sérgio, liberando muito ativo inoperante, vendendo prédios que a companhia tem, vendemos caminhões que não tinha interesse, máquinas, e o nosso negócio é fazer varejo, não é administrar frota, não é administrar frota de empilhadeira, né? Então, cada vez mais a gente vai identificar e vai liberar capital para o core da companhia. Quanto mais for possível, a gente vai buscar parceiros para ajudar a gente a fazer isso. Rigor no working capital, acabamos de mostrar, 80 dias de estoque, 90 de fornecedor, é o objetivo. Queremos alongar nossa dívida. A gente, quando assumimos, fizemos uma dívida de curto prazo, uma nota promissória de um ano só, já estamos vendo condições de alongar isso para 2 a 3 anos, e o custo nominal está caindo de 7, 7,5 para um patamar de 5, 5,5, e isso é o novo normal. Ainda é barato financiar a operação da companhia com dívida. Vamos fazer rating já em 2020, para poder sustentar uma captação de dinheiro mais barata, e eu vou mostrar para vocês que a gente está conseguindo destravar um valor muito relevante da companhia, que é a monetização de créditos fiscais. E aqui não tem bala de prata, tem trabalho. Então, já não acumulamos mais créditos fiscais na companhia na sua operação do dia a dia. Né? Os nossos CDs mais relevantes já são substitutos tributários, ou seja, eu não pago na entrada do CD, fornecedor, quando não é substituto, o fornecedor embute na nota o ICMS ST. Então, os nossos CDs mais relevantes já são substitutos, ou seja, eu compro sem o imposto e só pago o imposto na saída do CD. Então, eu começo, desde aí, a não acumular mais e dar vazão. Também corrigimos um erro na apuração, efeito do PIS/COFINS no cálculo do imposto de renda do ICMS-ST nas transferências. Isso gerou 150 milhões de economia por ano de caixa, de monetização. O resto é trabalho, eficiência operacional na logística, onde eu compro, onde eu armazeno, onde eu vendo, o que a gente chama de inteligência tributária logística. Estamos avançando nisso também. O resto é, quanto menor estoque, menor crédito eu tenho, quanto mais eu giro, mais débito eu tenho, com melhores margens, mais débito eu tenho. Isso gera
monetização. Eu deixo de pagar o imposto gerado e compenso com créditos. Aqui a nossa curva, a gente conseguirá, em 5 a 6 anos, zerar 90% do nosso saldo atual, gerando uma monetização por ano estimada em torno de 300 milhões nos próximos 5 ou 6 anos. Próximo item, a questão trabalhista. Falamos da denúncia, falamos que estamos provisionando o passado, cerca de 1 bi 100 a 1 bi 200 de questões trabalhistas, e isso era o segundo grande elemento que, olhando a nossa despesa comparativamente com o nosso principal concorrente, distorcia. Então, mas o que a gente vai fazer para não gerar novas demandas jurídicas? Rose, Abel, Sérgio, Ellison, cuidar da gente. Contratar melhor, contratar mais, treinar. O Abel falou muito do PROV, do programa Volte para Casa. Cuidar, motivar, remunerar, retreinar o tempo inteiro e, principalmente, vender mais. Então, a despesa corrigida recorrente disso no último ano, nos últimos anos, em torno de 4%, já devemos, a partir de 2020, estabilizar em 1% da venda, entrando em normalidade no final de 2020 e 2021 para menos de meio. Era isso que eu tinha. Vou entregar o microfone ao Roberto. Precisa te apresentar, Roberto? Só queria dizer que é uma honra estar aqui, estou muito feliz. A Via Varejo sempre esteve dentro de mim, eu participei da sua origem. Agora eu estou também dentro da Via Varejo e gosto de resolver problemas, tem muito problema para resolver, a gente põe em cima da mesa e resolve, né, Roberto? Não tem problema grande para nós. E ajudar esse time a fazer varejo cada vez melhor. Obrigado. Padilha é o CFO mais comercial que eu já cruzei na minha carreira. Bom, gente, eu acho que hoje vocês tiveram a oportunidade aqui de dar uma geral na nossa empresa, tiveram a oportunidade, diferente do dia a dia, de cruzar comigo e com o Padilha, passando informação para vocês. A gente abriu aqui a diretoria, a parte dela, para conversar com vocês, e vocês entenderem quem são. Eu pedi para cada um dar um testemunhal aqui, muito mais para vocês entenderem que são pessoas que estavam extremamente bem posicionadas onde estavam, ocupavam posições relevantes em lugares relevantes, e na hora que entenderam o projeto que é isso aqui e o tamanho da oportunidade que é a Via Varejo, não tiveram dúvida em embarcar nesse projeto. A gente está só no começo dessa transformação, eu acho que ficou claro aqui a quantidade de fortalezas e pilares que essa empresa já tem. Imaginem na hora que a gente estiver com o nosso ecossistema montado, gerindo isso tudo. A gente escutou falar muito aqui de cultura de dados, nós vamos mergulhar nisso. A gente não tem dúvida que aí está um diferencial gigantesco do nosso negócio. E mais do que isso, nós escutamos falar também de várias plataformas já ficando prontas ao longo do primeiro semestre de 2020 e muita digitalização dos nossos processos de back-office também ficando prontas ao longo do ano. Essa é uma companhia que deve ter a sua performance melhorada a cada trimestre durante o ano que vem. À medida que vai se acoplando às várias coisas novas que a gente está desenvolvendo, essa companhia tende a ter salto de melhoria, de eficiência, de resultado e de vendas. Eu vou passar para vocês aqui, nós vamos abrir aqui alguns guidance do que a gente espera para o ano de 2020. Então vamos lá, crescimento de vendas. Crescimento total da companhia, entre 1P e 3P, a gente está estimando um crescimento de 2 dígitos. A gente não vai abrir aqui qual é o número, mas estamos assegurando que teremos crescimento de 2 dígitos em 2020. Em GMV, crescimento acima de 30%. Margem EBITDA.
aqui eu estou falando do EBITDA ajustado sem o IFRS 16. Se a gente pegar esse mesmo EBITDA ajustado dos períodos anteriores, deve estar ao redor de 2, 2,5, 3 no máximo, que é a hora que a gente tira tudo aquilo que não é recorrente. Então, eu estou falando de uma empresa recorrente em 2020, que vai ter um EBITDA entre 5% e 7%. CAPEX. Nós vamos investir entre 700 e 800 milhões, que está vinculado às reformas de lojas que vocês ouviram, ao nosso plano de expansão de lojas, a toda a melhoria que a gente vai fazer nos sistemas da empresa e algumas outras melhorias previstas para a gente fazer ao longo do ano. E expansão, temos entre 70 e 90 lojas para expandir em 2020, muito focado no Norte e Nordeste. Tem muita venda para a gente ganhar lá, nós temos uma vantagem competitiva gigante. Nós vamos seguir para lá com a marca Casas Bahia. A marca Casas Bahia faz mídia net, ou seja, mídia para o Brasil inteiro, há mais de 20 anos. Então, quando a gente entra numa praça nova lá, a necessidade de fazer a marca ser reconhecida depois da nossa entrada é zero. Nós entramos já com um recall de marca muito maior, às vezes, do que varejista que já está lá há anos. Eu lembro na nossa última inauguração, que eu participei em Fortaleza, nós fizemos um plano de vídeo muito básico na nossa entrada lá e usamos todo o recall que nós já tínhamos. Eu lembro que o Michel estava lá também, a gente teve que se esconder atrás das pilastras lá de tanta gente que entrou na loja. Foi a inauguração que eu fiquei com mais receio na minha vida para que tudo acontecesse bem, para que fosse seguro, e de fato foi. A fila rodava o quarteirão inteiro para entrar na loja e essa fila perdurou por 4 dias consecutivos, tinha fila para entrar na loja. E como o Abel já disse aqui, a nossa performance nessas lojas Norte e Nordeste, ela fica acima da performance média das nossas demais lojas. Então, esses são os nossos números para 2020. A gente segue muito forte, muito engajado e muito confiante na transformação que a gente está fazendo. Volto a dizer, essa deve ser uma companhia que melhora a cada trimestre, à medida que a gente vai implementando as alterações e melhorias que a gente está colocando. Queria chamar o Hélio aqui, a gente vai abrir para o nosso Q&A, e o Hélio vai conduzir aqui e organizar o nosso Q&A, que são as perguntas que vocês mandaram e podem continuar mandando pelo Slido. Boa, parabéns. Bom, boa tarde, gente. O Fabiano me deixou com essa missão de moderar as perguntas. Eu sou Hélio Muniz, sou diretor de Sustentabilidade, Diversidade e Comunicação da Via Varejo. Eu vou chamar aqui para o palco, quando a gente montar as cadeiras, todos os nossos VPs, Roberto, Ellison, Padilha, Abel. Nós recebemos pelo Slido e pelo streaming, pela audiência de streaming, mais de 100 perguntas. Então, a gente não vai poder responder todas, mas a nossa equipe de RI, o Gabriel, o Francesco, eles estão, todos vocês têm os contatos deles, estão prontos para responder qualquer pergunta. Bom, a primeira pergunta sou eu que vou responder. A primeira pergunta é o seguinte: vocês já entregaram na cidade de Aroeira do Itaim, Largo do Sino, no Piauí? Já entregamos. Já entregamos e entregamos uma televisão nesse lugar. Bom, agora que vocês estão instalados, eu vou começar com o Padilha. Padilha, quais são as ações de governança corporativa que serão implementadas para que o episódio ocorrido na semana passada, nosso último fato relevante, não voltem a acontecer? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, contratar bem, né? Ter gente com ética dentro da companhia. A nossa companhia tem uma governança muito robusta. Nós temos comitê de auditoria, conselho fiscal, conselho de administração, auditoria independente, externa independente, auditoria interna independente. Temos um canal de ética, né, que pode receber denúncias relacionadas ao nível executivo, vão direto para o Conselho de Administração e para o Comitê de Auditoria. Então, e denúncias do dia a dia da operação vêm direto para a diretoria executiva. Então, assim, temos uma estrutura robusta, mas, acima de tudo, temos um princípio de transparência. Então, todos nós temos isso
como fundamento de vida. Não deixar, como o Roberto fala, fazer gol de mão, né? Não vale gol de mão nesse negócio. Esse negócio é simples, comprar bem, vender bem, pagar todo mundo, né? E apurar o resultado positivo no final do ano. Obrigado, Padilha. Agora, essa pergunta foi dirigida para o Abel, mas acho que todos vocês podem participar. Desde o IPO, em 2013, móveis eram vistos como prioridade em função da margem e do potencial. Todo ano era dito isso. O que vai mudar agora? O que tem de diferente agora? Boa pergunta. Nós vamos trabalhar gente. Uma coisa é você estar colocando isso da boca para fora, que você vai estar focando. Nós vamos estar focando com atitude, com campanhas de marketing, com toda a parte do online, trabalhar novos fornecedores para estar fazendo isso, toda a nossa parte de montagem que nós estamos mudando. Então, é com atitude. Então, a gente vai estar focando muito em atitude. A gente já participamos com mais de 6 bi de venda. A empresa se perdeu um pouco nos últimos anos e a gente vai focar muito em atitude. Deixa eu ajudar essa daqui. Eu acho que tem uma coisa também importante. O foco era móveis, mas focar da maneira errada te leva a lugares errados. Em algum momento, essa empresa achou que o foco dela não era vender esse tipo de móvel que você está vendo ali da Bartira. O foco era vender móvel planejado. Quer dizer, o nosso público não encaixa com o móvel planejado. Essa é outra realidade completamente fora de parâmetro para o nosso público. Então, o foco sim era móveis, mas de uma maneira errada. Então, o que nós vamos fazer, já retomamos, é ter os itens certos, corroborando com tudo isso que o Abel já colocou aqui. A gente não tem dúvida, nós já crescemos, já cresceu 2 pontos a participação de imóveis desde a nossa chegada. Ok. Essa pergunta também pode ser de todo mundo, mas ela foi dirigida para o Sérgio. Sérgio, como você pretende efetivamente aumentar em 30% as vendas das lojas depois de reformas? Você pode dar mais detalhes sobre esse curso de reformas e sobre esse aumento de vendas? Posso? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu falei que a gente vai fazer 100 reformas de loja estruturais. De novo, diferente de cuidar da loja e resgatar a dignidade. Essa é uma reforma que muda o plano da loja, muda a comunicação visual, muda rearranjo de categorias, eventualmente muda até sortimento, vem acompanhada também de retreinamento potencialmente, o Abel pode me ajudar a complementar aqui. Na nossa experiência anterior e na experiência coletiva que a gente tem, a gente já verificou esses resultados. Eu não duvidaria que a gente poderia fazer até melhor. Historicamente, a gente já tem comprovado que toda vez que a gente reforma uma loja estrutural, a gente tem um aumento de 20% a 30% no faturamento dessa loja. O cliente sempre quer estar entrando numa casa nova, numa loja bonita e bem condicionada. Agora a pergunta é para o Ellison. Ellison, no call do segundo trimestre, vocês sinalizaram que os sistemas precisariam ser revistos substancialmente nos próximos anos. Essa impressão ainda persiste? Quais são as principais deficiências dos sistemas da Via Varejo? Bem, obrigado pela pergunta. De fato, o que a gente tem hoje na Via Varejo é uma plataforma antiga, né, em cima de uma plataforma única. Tecnicamente, a gente chama de plataforma que é um monolito. E o que a gente vai fazer é gradualmente desmontar essa plataforma, montar esse legado e apontando, escolhendo muito bem determinados setores dessa plataforma para substituir por microserviços. Esse é um efeito gradual, né? Eu participei dessa fase no Mercado Livre, que tardou 2 anos, foi de 2010 a 2012. A gente sabe que um concorrente muito próximo fez esse processo de 2013 a 2015, e a gente vai, de uma maneira muito bem pensada, acelerar esse processo, até porque hoje a gente tem muito mais oferta de soluções, né, para que a gente tenha o mesmo efeito, provavelmente custando menos e fazendo mais rápido. Agora, é fato também desmistificar que o legado, muitas vezes, ele persiste. A gente vai escolher as nossas batalhas. O que a gente quer fazer é atender o cliente bem. Quem tem toque não pode trabalhar com tecnologia, porque não dá para substituir 100% nunca. Então, esse é um desafio pessoal.
Eu vou só fazer um... A gente só conheceu o sorriso do Ellison depois da Black Friday. A gente tinha dúvida se ele tinha dente. Porque ele nunca dava um sorriso. No dia, às 2 da manhã da Black, quando ele entendeu, pô, a gente não caiu, tá tudo certo, ele começou a dar risada, ainda sacanear, fazer piadinha. Tira um barato hoje. Tira um barato, aumenta a meta. Bom, a próxima pergunta também é para o Ellison, então ele respira fundo e se prepara para responder outra. Quais são as projeções para o Bank e quanto ele pode representar em receitas para a empresa em 2020? Se você pode falar isso. As projeções já são internas, infelizmente, né, não serão públicas tão cedo. O ponto é, a gente está muito, muito ansioso para fazer o lançamento do rollout nacional ainda em janeiro e de uma maneira muito diferente. Na minha apresentação não coube falar, mas a estratégia de lançamento do Bank Nacional, ele é muito baseado na nossa estrutura, na nossa plataforma offline. Muitas carteiras digitais estão trabalhando na estratégia de comunicação, com outdoor na Faria Lima, ou um budget infinito, né, no mundo online. A gente está fazendo a expansão da base do Bank a partir dos nossos vendedores. É olho no olho, o linguajar do nosso público. É a força da marca Casas Bahia se associando e dando uma avaliação do que é a nossa carteira digital. Agora, números, só mais para frente. Importante só destacar, não passa na nossa cabeça hoje o plano de ser um banco. Seremos uma carteira digital para os nossos clientes. Perfeito. Roberto, agora qual o planejamento da Via Varejo para as marcas Ponto Frio e Extra? Em relação ao Extra, a administração pretende vender essa marca ao mercado? Bom, a gente nós estamos nesse exato instante remontando o nosso plano de comunicação e o nosso estudo de marca para Casas Bahia e Ponto Frio. Vocês já viram aqui a Ilka apresentando, a gente está buscando um rejuvenescimento dessa marca e colando em marcas mais jovens, em ações que afetem mais o público mais jovem. Isso vai seguir, a gente está endereçando isso melhor ainda em 2020. O Ponto Frio é uma baita de uma marca, nós estamos decidindo o como trabalhar com ela e ela tem um baita espaço. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, seguir muito fortes com o Ponto Frio e com um posicionamento muito bem definido. Extra.com, não temos nenhuma pretensão de vender, é uma bandeira que nós temos ela por mais 20, mais 10, dá quase 30 anos, não faz sentido, ela é muito forte já para aquilo que a gente já quer ser forte, que é Marketplace. Ela já tem um nível de abertura de categorias super relevante, então a gente também vai intensificar muito o nosso negócio lá. Legal, vamos voltar a falar de imóveis, Isabel? Qual a participação de imóveis dentro das vendas da Via Varejo hoje e qual deveria ser o nível ideal dessa participação? A participação hoje é entre 14% e 15% e nós vamos começar a fazer um trabalho para passar para 20%. Legal, e agora vamos voltar a falar de Bank. Ellison, qual seria a base ideal de clientes que você espera para 2020? Esse número também não é divulgado. O Roberto me fala desse número todos os dias. Já sonha com ele. Não, a gente não vai transformar. Posso dizer que a gente sabe fazer meta aqui nessa empresa. Vamos lá, em 4 meses, 70 lojas, quase 500 mil de downloads. Isso já é um bom ponto de partida. Legal. Roberto, depois os resultados do segundo TRI de 2019, quando você falou para o mercado como nova gestão pela primeira vez, a sinalização era que a prioridade era foco no varejo físico. O que mudou de lá para cá, para essa nossa última conversa do ano? Na verdade, o nosso foco nunca foi só no físico, é que na hora que nós assumimos essa empresa, nós entendemos que estava muito mais simples, muito trabalhoso, porém muito mais executável, resolver o nosso varejo físico de maneira mais rápida. Eu comentei, a gente teve que tomar a decisão mais dura que um varejo pode tomar, a gente tirou o pé das vendas do online em julho e agosto, para poder ganhar escalabilidade e todas as melhorias que a plataforma precisava, e desde então a gente vem muito forte. Eu vou dizer o seguinte, nós não temos hoje uma preferência se nós vamos vender mais no online ou no físico. A decisão está na mão do consumidor.
Então, o que nós temos que ser é a melhor plataforma, seja no mobile, seja no www, seja na loja física. E é ele que vai decidir de acordo com a conveniência dele, do dia dele. Então, o que a gente vai querer ser nessa companhia, nós queremos e voltaremos a ser rapidamente o varejo que melhor se relaciona com o consumidor. Essa empresa já foi isso, ficou um pouco de lado por um tempo, a gente tem uma gigante base de dados, nós já começamos a ativar com muito êxito e nós, de novo, voltaremos a ser o varejo que melhor se relaciona com o consumidor. Aí ele tem a opção, cabe a mim ser bom em todas as plataformas, para que ele tenha a opção de escolher a plataforma que ele quiser comprar, no dia que ele quiser comprar. Padilha, para você. A companhia identificou alguns ajustes contábeis em provisões trabalhistas e em créditos fiscais. Existe alguma outra linha específica em análise, do tipo estoque, por exemplo? Não. Estoque, o que a gente fez foi no terceiro trimestre, identificamos que tinha uma porção bastante grande de baixo giro, mas isso era um perfil do estoque. Rapidamente o Abel, o time comercial, o time de operações girou esse estoque, foi aquele 1 bilhão e 100 de redução. Alguma coisa também no quarto tri relacionado a estoque está sendo eliminado, foi eliminado bastante na Black Friday. Sim, a gente acha que a questão de estoque era muito mais uma estratégia equivocada, né? Muito mais parecida com o supermercado do que com loja especializada em eletro. A gente cuidou disso rapidamente. Não existia nenhuma questão aí relacionada à fraude ou denúncia. Segunda pergunta? Era isso? Era só isso mesmo. Então, acreditamos que o estoque, no final desse trimestre, vai estar bastante bem regularizado. Agora, essa última pergunta que eu tenho aqui, ela não é dirigida a nenhum especificamente, mas é para pensar o futuro. Vocês acreditam que existe espaço para um grande varejista físico no futuro? As pessoas ainda vão querer comprar num grande varejista físico num país como o Brasil? Eu acho que assim, não tem um varejista físico, não tem um varejista online. De novo, nós vamos ter que dar a melhor comodidade para o consumidor se relacionar conosco. É isso que vai perdurar. Então nós vamos estruturar os nossos ecossistemas, grudar várias coisas aqui via nossa marketplace, ampliando os horizontes de categoria, ampliando a quantidade de vezes que a gente se relaciona com o consumidor ao longo do mês, ampliando a frequência. Também temos a solução do Banqui entrando, que também melhora em muito o nosso nível de relação com o consumidor e a constância com que a gente se relaciona. Então, acho que assim, essa soma de coisas é que vai dar para o consumidor onde ele vai estar mais confortável de se relacionar. Nós estaremos prontos, seja em qual plataforma for. Legal, gente. Poxa, quanto conteúdo saiu desse dia de hoje aqui, né? Então, obrigado a vocês todos. Eu gostaria agora de convidar todo mundo para um brunch que vai ter do lado de lá. E a gente vai ter também uma apresentação de um quarteto de cordas, que é de uma orquestra de Paraisópolis. Eu, como diretor da Fundação Via Varejo, Paraisópolis é um bairro de São Paulo gigante e a gente participa, a gente atua nesse lugar com uma loja há mais de 20 anos e também com o programa Casas na Bahia na Comunidade, que a Fundação Via Varejo suporta empreendedorismo e formação de empreendedores dentro dessa comunidade. Espero que vocês aproveitem e espero que todo mundo saia daqui com a visão de futuro que a gente está trazendo para vocês. Todos nós estamos olhando para um futuro fantástico e cheio de transformação e espero que a gente transforme também a sociedade em volta da gente com os nossos propósitos e espero que a gente transforme também a sociedade com uma nova Via Varejo. Um ótimo ano de 2020 para todo mundo e para todos nós.